Então, boa noite. A gente vai começar, então, hoje o tema é MVP. É um dos últimos temas que a gente trabalha quando a gente desenvolve um produto inovador, né? E vamos ver, né, professor, que não precisa desenvolver um produto completo para a gente chegar no mercado, né? Primeiramente, queria agradecer muito o convite do professor de ter aceitado aí participar. É um professor que tem experiência no mercado, a gente está tentando trazer pessoas aí que tenham realmente conhecimento sobre o assunto. O professor, ele é o professor José Antônio Marcelino, ele é professor da UEMP, do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, né, o CSSA. Ele é contador, é doutorando em educação pela Universidade de SEC, no Chile. É SEC mesmo, professor? Correto, SEC. É mestre em administração de empresas pela Universidade Federal do Paraná e graduado em ciências contábeis pela Faculdade Integrada de Ourinhos, né? E está trabalhando aí tem experiência na área de ciências contábeis e administração. Já atuou no Sebrae também, né, professor? Correto. E hoje vai me falar um pouco aí sobre MVP. Eu deixo aí aberto o microfone, né? A gente vai fechar aqui a câmera e o microfone para não atrapalhar. E daí pode interagir, né? Se você quiser que o pessoal faça perguntas, questionamentos no final, eu deixo aí livre para o senhor conduzir da melhor maneira que acha a palestra, tá? Então, novamente agradeço o convite e passo a palavra para o professor Marcelino. Que bom, boa noite. É um prazer reencontrar, falar sobre prototipagem, MVP é muito bom, né? Então, eu vou apresentar uma lâmina aqui para vocês e a gente vai se interagindo. A ideia é que, durante o momento, se vocês sentirem necessidade de interação, fica à vontade, pode abrir o microfone e a gente ir conversando, tá certo? Quando a gente foi convidado para falar de prototipação MVP, a gente fica pensando qual a melhor forma de demonstrar esse conceito, apresentar esse conceito, deixar ele mais claro possível, tá certo? E aí, então, o que a gente acaba utilizando para falar de prototipagem MVP de uma forma simples, clara e objetiva? A forma mais simplesinha para falar de MVP, eu não sei que período que vocês se encontram na graduação, mas é mais ou menos assim. Sabe quando vocês pegaram e falaram para o professor de orientação de TCC, professor, eu estava com uma ideia, eu estava pensando em pesquisar tal coisa. E aí o professor começa a falar assim, mas de onde você fundamenta isso? De onde você está trazendo isso? E ele pede para você pôr no papel. E aí quando você vai tentar pôr no papel, você fala, mas parece que o que eu quero não está batendo as ideias. Então, prototipar é tirar da cabeça e começar a rascunhar ideias. E aí eu trago uma outra vivência mais simples ainda para falar de prototipação, que é ou você foi casado, ou você vai casar, e o casal começa a sonhar com a casa. E para sonhar com a casa, o que a gente faz? Eu vou pegar meu bloco aqui. Para sonhar com a casa, eu pego lá um papel, sento o casal e começa a desenhar. Ele faz um quadrado e começa a pensar na casa. Ele desenha a ideia de todo o projeto na casa, no papel, para que depois os dois sentem, discutam, pensem. Aí sim vão atrás de um arquiteto, começa a discutir a ideia de forma mais aprofundada. Então, o ato de prototipar é trazer esta ideia que eu tenho, esse projeto que eu tenho, para um papel, para um rascunho. E nós usamos uma terminologia assim, quando eu estou prototipando, o meu custo é muito baixo, tá certo? Por que o custo é muito baixo? Ele é baixo porque eu estou rabiscando, eu estou construindo ideia para que depois eu possa ir afirmando, construindo, dando mais valor a tudo isso que eu estou começando a pensar. Eu estava olhando a grade do que vocês vieram estudando até o momento, e foi isso que aconteceu. Vocês chegaram em momentos de borbulho de ideias,
borbulhar ideias, convidaram amigos, começaram a discutir nos bastidores. E aí, então, vocês chegaram ao momento de começar a trazer este fundamento para uma realidade mais sólida. O projeto que nós estamos trabalhando nesse momento, ele já traz principalmente uma vantagem. Ele já apresenta para vocês que o ambiente que vocês vão estar atuando é os problemas da universidade. Olha que legal. Então, eu já tenho um conceito e sei aonde eu vou aplicar esse conceito. Então, eu já sei aonde que eu vou, para que momento eu vou apresentar esse projeto e para quem é meu público. Já tivemos uma vantagem, tá certo? Porque sempre quando a gente fala em prototipar, criar ideias, eu começo a levantar a ideia e ainda eu não amarrei ela ao problema do meu público. E agora, quando eu tenho o público já definido e eu vou trabalhar para este público, a prototipação passa a ser mais interessante, mais prática até para se desenvolver. Ou seja, então eu trabalho de forma rápida para falhar menos. Olha que interessante. Quando eu estou rabiscando, eu começo a ter a facilidade de errar menos. Tem um dito popular aí que a gente escuta, né? A gente sempre escuta assim, você viu como essa pessoa tem sorte? Viu como ela é uma pessoa de muita sorte? Só que a gente esqueceu de comentar que essa pessoa, até falar, chegar nesse fator que a gente falou que ele tem sorte, ele testou, ele brincou, ele rabiscou muito. Então, o hábito de prototipar é tornar tangível uma ideia. Então, eu começo a pensar numa ideia e eu começo a brincar com essa ideia. Sabe quando vocês começam a rabiscar uma ideia? E aí a gente também, para a gente falar de inovação, criação, prototipar, gente, uma das coisas que eu tenho que me desapegar é desse formalismo. Sabe essa coisa estruturada que eu quero entregar pronto? Sabe quando a gente vai começar a escrever um artigo, vai fazer um trabalho que o professor pede, você quer entregar o trabalho pronto, inteirinho, perfeito e maravilhoso. Não vai ter um trabalho na primeira versão perfeito e maravilhoso. Primeiro, o prototipo. Eu solto o trabalho. Solto. Eu idealizo, eu brinco com as minhas ideias, jogo num papel e faço depois o quê? Volto organizando. É muito fácil trabalhar quando a gente tem uma primeira versão. E aí a mesma coisa, chega o professor te orientar num trabalho de conclusão de curso ou num projeto, você traz um protótipo. O que é o protótipo? Você traz um rascunho do projeto. Você chega, professor, eu estava com esse rascunho aqui em pesquisar determinado assunto. Aí o professor fala assim, opa, tem um rascunho. E aí, com esse rascunho, eu já começo a fazer, mas o que você estava pensando? Aonde você está chegando? Então, quanto maior for a gama de informação que esse protótipo me trouxer, melhor é a aceitação para que a gente possa começar a discutir as ideias. Primeiro passo, rabisca essa ideia. Traz essa ideia, deixa ela borbulhar, deixa ela se construir de uma forma lúdica. Então, a gente está falando de ludicidade. Ela tem que ser lúdica. E aí, aos poucos, ela vai se transformando, tá certo? Ela vai se transformando. Então, por isso que quando a gente fala em prototipar, eu estou falando da gente ir para o chão, para a gente rabiscar, para a gente pensar em soluções. Porque eu estou pensando em solução. Uma das coisas que a gente tem que ter muito em foco, que quando eu falo em trazer novas ideias, eu estou trazendo solução. E é interessante quando a gente fala assim em inovação, e muitas vezes eu trago esse conceito de inovação, mas eu esqueço de saber assim, quais seriam as possíveis soluções? O que ele ia trazer para mim? Ele só é uma inovação só por ser inovação, se ela ficar solta, ela não vai adiantar nada. Mas quando eu começo a idealizar essa inovação do ponto de vista de conseguir medir, tá? Conseguir atrelar todas essas realidades, aí o protótipo começa a criar vida, tá bom? Então, por que ele começou a criar vida? Ele começou a ter forma, eu começo a olhar para ele, eu começo a sentir, perceber, tá? Sabe quando você começa a brincar com Lego? Né? Quando eu falo de Lego hoje, a gente fala as grandes construções, elas começam primeiramente com protótipos, com os Legos. Monta-se Lego aqui, opa, então o projeto teu vai ficar desta forma. E é isso que a gente está falando.
quando eu começo a idealizar as minhas ideias, tendo em vista o cenário que nós vamos estar visualizando. O nosso cenário é trazer soluções para os problemas da nossa universidade, em diversas áreas, em diversos campos. E então, no momento que eu estou falando de prototipar, eu estou tentando trazer solução, uma visão desse produto ou serviço, tá? Se esta ideia, ela vai trazer, ela tem relação com solução-problema. Não criamos, vocês viram que a gente não criou nada por enquanto? Eu só estou pegando o problema que eu identifiquei, as equipes se reuniram e começaram a pensar em problema. E aí, de que forma eu consigo resolver este problema? Quais seriam as possíveis soluções para este problema? Dinamiza a ideia, começa a abrir Flipchart, cria-se mapas. Aí essa ideia que eu consegui construir agora, baseado nesse problema, eu tenho um problema de acessibilidade. Olha, a universidade no campus que eu estou, ela está com um problema de acessibilidade. De que forma nós vamos trabalhar a acessibilidade? E aí você fala, olha, nós tínhamos que pôr uma rampa em tal local. Aí vem o segundo momento. É viável? Existe viabilidade para executar este produto ou serviço? Não executamos, estamos discutindo. Discutimos, olhamos, encontramos se existe viabilidade ou não desta ideia. Apontamos possíveis melhorias. E aí, então, comecei a olhar para esse cenário e comecei a identificar possíveis melhorias das quais é possível ser empregada com o meu projeto. O que acaba acontecendo muitas vezes, que é o empreendedor, ele borbulha a ideia. Borbulha, sabe? Ele tem uma facilidade imensa de ter grandes ideias. Mas o problema é que esta ideia dele, que é tão inovadora, ela não consegue ser aplicável. Por que ela não consegue ser aplicável? Porque não existe viabilidade. Então, eu tenho que trazer que essa prototipagem que eu estou desenhando, que ela possa ser viável. E para isso, gente, a gente tem que ir para o mercado. Entrar na internet, as equipes, buscar, ver se não tem nenhuma ideia parecida, se isso já não está sendo testado, quem fez, quem não fez, como fez, para que depois a gente comece a pegar estas ideias que estão girando e fomentando, e a gente começa a trazer as possíveis melhorias. E verificar dentro dessa teoria que a gente está começando a construir, desse rabisco que a gente começa a construir, a gente ter fundamento para a gente ampliar os nossos projetos. Por isso que quando a gente vai buscar uma fundamentação e a gente começa a ter leitura do ambiente, e o que é interessante, no momento que vocês começarem a deslumbrar a prototipagem em cima dos problemas que vocês começaram a sonhar para entrar nesse projeto, vai de uma forma natural borbulhar inúmeras ideias. Não vai ser uma ideia, não. Vão ser inúmeras ideias. E essas ideias, quando elas aparecem, você tem que fazer o quê? Organizar e verificar essa viabilidade. Se existe solução para o problema baseado no protótipo, na proposta que vocês começaram a desenhar. Então, a gente começou a desenhar um projeto e verificando se isso é viável ou não. Esta ideia aqui é muito interessante. Essa prototipação, existe um vídeo muito interessante, depois se vocês quiserem dar uma olhada no YouTube, que é sobre o McDonald's. Esse é um exemplo, mas existem vários outros exemplos, que nós começamos a olhar e falar assim, como pode um projeto dessa magnitude funcionar de uma forma tão organizada? O que eles fizeram aqui? Prototiparam, eles simularam, a empresa não estava montada, o projeto não estava rodando, só tinha o quê? Uma ideia. É isso que se serve o protótipo. O protótipo, eu estou falando de uma coisa pequena, palpável, mas que eu consiga ter uma visualização de que forma ele vai ser executado, tendo em vista o problema. O meu foco é o problema. Eu não posso esquecer que eu tenho um problema para ser resolvido, e eu quero descobrir se a minha estratégia, aquilo que eu estou pensando, vai surtir efeito.
Tá certo? Então, quando a gente pensa numa ideia macro, e eu estou falando de uma coisa grande, McDonald's, mas nós temos realidades próximas nossas, que você começa a falar assim, poxa, que legal, viu como deu certo? E, ao mesmo tempo, eu tenho grandes outras ideias que não deram certo. Por que que não deram certo? Sabe, mais ou menos assim, uma pessoa, ela cozinha muito bem, ela faz marmita, ela faz um pão, faz um doce, ela tem uma prestação de serviço maravilhosa. E aí, da noite para o dia, ela sai executando o serviço, mas ela esqueceu de ver o mercado. Será que esse mercado, tendo em vista a forma que eu trabalho, ele vai girar dentro de uma constância? Será que essa ideia minha ela vai se sustentar dentro desse ambiente que eu estou pensando? E então, nós percebemos que no processo de prototipar, eu estou pondo, em primeiro momento, o problema que eu quero resolver, tá certo? Então, toda vez que vocês iniciarem o processo de prototipação, o problema, ele tem que estar no centro. Porque eu tenho que achar a solução para o problema. E essa solução para o problema, eu vou dinamizar, eu vou vivenciar em ambientes práticos, né? Que eu possa simular, que eu possa discutir, traz um externo. O que é muito legal, gente, no processo de você construir ideia, é trazer o externo. Olha para mim, eu estava pensando nesta ideia aqui, e não comenta mais, deixa ele olhar e ver se ele consegue imaginar o seu projeto. Se ele fala assim, poxa, tá claro, não é que você vai fazer isso. Se é possível o externo, o leigo, olhar para o teu projeto e conseguir, poxa, que legal, gostei da sua ideia. Opa, tivemos o aval que a prototipação, o projeto que eu estou imaginando, ele caminha para uma viabilidade. E aí, o que nós temos que trazer? Opa, e aí, o que nós temos que ter em mente esse processo de prototipar que a gente possa construir um processo assim mais próximo para partir para o MVP. No primeiro momento, nós falamos que o processo de prototipação ele passa por 3 fases. Uma fase de fidelidade baixa, média e alta. A fidelidade baixa, estou rabiscando. É literalmente, gente, é você pegar o papel e começar a sonhar com o projeto. Traz o problema, discute o problema. Eu trouxe aqui a idealização dentro de num ambiente tecnológico, o celular, né, que hoje é o momento que todo mundo vivencia, esse olhar para a tecnologia, mas eu tenho serviços que eles possam, depois eu vou mostrar para vocês, serviços que pode você pensar de uma forma baixa, média, até chegar a uma inovação tecnológica. Eu estou procurando a solução para um problema. E quando eu trago esse desenho, é que eu estou trazendo para você a discussão. É o rabiscar. Você pegar um quadro e desenhar aquele quadro, começar a sonhar com o projeto, né? Eu tenho aqui, vou minimizar rapidinho, vou entrar num outro ambiente, bem rápido, que são esse ambiente aqui. Ó. Vamos ver. É um ambiente que simples, muito simples. O que esse ambiente faz? Ele dá a possibilidade de você construir ideias. Esse aqui é meu filho, tá? José Francisco. Esse aqui é um outro filho, o Anthony José. Este ambiente é um ambiente de criar ideias. Você pega uma ideia e depois com essa ideia você vai brincando com a ideia. Faz a ideia se tornar realidade. Uma forma lúdica. Ou seja, se eu consigo trazer este ambiente de forma lúdica para o meu filho brincar, o que não vai acontecer com o adulto? Quando ele começa a visualizar isso aqui, então tudo se torna mais fácil, ele consegue trazer mais realidade ao projeto. Rabisquei, senti firmeza, testei, conversei. Após esse ambiente, eu começo a pensar em uma coisa mediana, ou seja, ele já saiu daquele rabisco para uma coisa mais palpável, tá? Mais apresentável, eu dei mais fórmula para ele. Eu tirei daquele papel e comecei a criar módulos. Peguei um papelão, peguei cartolina,
Peguei até mesmo um aplicativo que você pode baixar aplicativo e simular vários outros ideias. Não precisa pagar, você cria lá as telinhas, vai dando print na tela e cria o ambiente de apresentação. E vai até o seu cliente, aquele possível consumidor, e apresenta para ele olhar. E depois eu tenho um ambiente, um estágio mais alto, onde eu começo a mostrar uma possível viabilidade do produto. Primeiro, estudamos os níveis de fidelidade da prototipação. Baixa, rascunho, média, uma evolução do rascunho para uma coisa mais apresentável, e depois uma simulaçãozinha, tá ok? Aqui, eu trago uma vivência. Esses aqui são um grupo de alunos que eu acompanho, né? Nós fizemos algumas vivências que foi muito legal na GenesCon. Então, nós tivemos aqui um grupo falando sobre papelão, um grupo falando de HNerd. Olha esse, lembra que eu comentei sobre serviço? SOS Pães. Essa ideia aqui foi muito interessante, partiu do princípio de que as pessoas antigamente passavam o cara com a carroça entregando pão fresco. E essa inovação foi, será que as pessoas não querem receber pão fresco hoje em casa? E aí começaram a construir ideias. Esse projeto aqui, ele foi vendido antes de ser finalizado, a HNerd, tá certo? E o que é mais gostoso de todo esse processo é esses dois ambientes aqui, ó. Esses dois ambientes, esse grupo de alunos que foram, eles não estão com o produto pronto para venda. Eles estão vendendo ideia. Vender ideia é prototipar. E aí, a hora que eles começam a contar as histórias dos seus projetos, o investidor fala assim, ei, e aí? Como funciona? Como faz? E é isso, gente. O processo de prototipar não tem produto aqui. Vocês viram que não tem produto. Tem ideia, tem rascunho, tem uma apresentação, não tem ainda nada formal. Não se formalizou, não se efetivou. Aí, nós caminhamos, então, para o MVP. Mínimo produto viável. O que mudou do protótipo para o MVP? Agora, eu começo a ter uma visão do produto. Protótipo, discussão, viabilidade, ver se dá certo, não dá, e rabisca, tira e tal. A hora que nós criamos esses protótipos, agora eu vou tentar trazer ele para uma visão mais real, mais reduzida, mais real. Que o cliente possa ter a possibilidade de visualizar como esse produto vai ficar no final. Então, agora aqui, nós estamos discutindo assim, é mais assertiva, tá certo? Quando nós falamos das startups, elas chegam nesse momento aqui, muitas não caminham. Por que elas não caminham? Porque esse momento é um momento que acreditamos que a prototipagem foi muito bem desenhada, foi muito bem discutida, foi muito bem sentida, para que a hora que eu venha entrar nesse processo, o MVP, eu comece a errar o menos possível. Menos possível. Então, a ideia aqui é diminuir as minhas chances de erro. Então, o MVP, ele traz para você um produto menor, mas que eu possa ter condições de testar esse produto. Eu tenho certeza, quando eu falo de MVP, mínimo produto viável, assim, vocês falam assim, poxa, mas o que será que é esse mínimo produto viável, né? Gente, vocês vivenciaram isso de uma forma indireta. Quando você vai num shopping, você começa a visualizar aqueles quiosques. Sabe os quiosques que a gente vê nas baias dentro do shopping? E daí você fala assim, e aquele quiosque que estava aqui no shopping, que vendia tal produto? E aí o líder do shopping, ou o gestor do shopping, não, ele agora montou a sua loja que está em tal lugar. O que ele fez? Ele pegou e idealizou o seu projeto, fez um protótipo do seu projeto, testou o projeto, comentou. Não, testar é no sentido, ele não está pronto ainda, tá? Ele está aqui em cima, tá? Eu falo testar. Ele sentiu o projeto, idealizou, mostrou as ideias, viu a viabilidade, discutiu com um monte de gente. Agora ele falou assim, eu acho que vou montar um
produto semi-estruturado, com uma visão mais reduzida. E aí ele começa o quê? Trazer para as pessoas sentirem, experimentarem. Aí, quando você começa a experimentar, sentir o produto, vem o feedback. Nossa, que bom. Nossa, tá forte. Nossa, tem que fazer esse ajuste. Ele está te dando um retorno valiosíssimo, que é em cima deste retorno que eu começo a pensar, então, nesse meu produto mais estruturado. Olha que coisa boa, né? Você vai ter a possibilidade de fazer uma amostra menor, testar esta amostra menor, para falar, será que é viável ou não é viável? Será que isso dá certo ou não dá certo? Tá? Então, no nosso interior, acaba-se muito acontecendo isso. É aquele menino que vai fazer começa com um carrinho de cachorro-quente, vendendo cachorro-quente num campo, aí ele vai para o outro bairro, aí depois ele começa numa outra rua, ele começa testando, levando, olha, eu tô com essa amostra, de repente ele para de trabalhar com carrinho de cachorro-quente, tá certo? E cria a sua lanchonete. O que ele trouxe? Ele construiu uma relação de teste de um produto numa proporção menor, sentindo o cliente, ele sentiu. Porque agora, neste momento, eu estou sentindo o meu cliente ele está experimentando. Ele está vivenciando a minha ideia do produto. Ele pegou na mão, ele pegou a telinha, será que isso roda, será que não roda, será que trava, será que não trava? A hora que você testou tudo isso e viu, poxa, esse produto é bom. Aí eu posso fazer o quê? Eu finalizo o produto. Aí eu estou indo para a área de venda com maior segurança. Porque antes de ir para cá, ó, eu passo por este momento onde eu estudo todas as viabilidades e tenho a oportunidade de fazer os ajustes. Quando eu vou sair para o mercado, efetivamente, para fechar ali, para ir para a linha de frente, eu fiz isso aqui, tá bom? Eu descobri se existe público para o meu produto. Tá certo? Então, ao descobrir o público, aí eu começo a pensar de forma correta. Eu vou trazer uma relação bem simplesinha e ela começa a se citar pela nossa região. Teve um grupo de investidores que começou a trabalhar na nossa região com avestruz, né? Pegaram lá, falaram que primeiro eles fizeram aqui a visão de mercado, verificar apenas uma viabilidade. Criar avestruz é a rentabilidade é altíssima, o espaço é fácil e tranquilo para cuidar do avestruz. Então, descobriram o lugar e verificaram a forma de cultivo do avestruz. Fizeram o ambiente na nossa região e começaram a cultivar o avestruz. Só esqueci de perguntar uma coisa. Aonde está o abatedouro do avestruz? Como eu vou levar o avestruz para o frigorífico? Conclusão? O projeto, que era totalmente rentável, ele não tinha viabilidade. O mercado que o consumia, ele teria grande dificuldade. É a mesma coisa, tem um grupo de produtores que produzem, que tem o cultivo de lebre, que a carne de lebre é uma carne nobre, fácil, ele cria... Beleza, onde está o frigorífico? Está lá em São Paulo. A dinâmica para você levar essa carne para lá, ela é muito dispendiosa. E aí, então, você fala assim, mas quanto é viável, quanto não é viável? Então, é isso que nós temos que visualizar. E quando eu estou falando, então, de chegar nesse momento de testar o produto, eu tenho que perceber se ele vai ter este público aqui, ó. Tá certo? Então, muitos dos nossos projetos, eles acabam morrendo, porque a hora que o meu produto ele está formatado, está bonitinho, eu não tenho o meu consumidor. O meu consumidor, ele não vai fazer uso do meu produto. E aí, então, se torna inviável o projeto. Mas quando eu estou fazendo esse teste, eu tenho feedback do quais são os ajustes que eu tenho que fazer para que esse meu produto, ele se torne inovador e se torne rentável para aquilo que eu estou pretendendo. Então, quando eu estou fazendo esse processo aqui, ó, do MVP, eu fiz a prototipagem, eu tenho um olhar sobre o meu usuário, e então o MVP está fazendo essa junção desses dois ambientes.
Eu junto o protótipo com a necessidade do meu usuário para verificar se essa testagem ela vai ser viável. Então, quando eu penso no problema que eu tenho para resolver da minha universidade, eu tenho que achar essa forma de fazer essa relação com o meu projeto, o usuário que eu tenho, e se existe essa viabilidade. Eu tenho que testar o modelo. Eu tenho que ter a possibilidade de testar o modelo. Gente, eu não estou falando de testar em grande escala, não. Faz o protótipo, sente, leva lá na tua cidade, pega 1, 2, 3 alunos, sente o aluno, olha, estava pensando nessa ideia. Quando você saiu já do projeto de protótipo, o MVP é para você testar. Por quê? Quando eu estou testando ele agora, o meu custo é baixo. Eu não finalizei o projeto, mas eu tenho que testar o projeto. Não adianta nada. Eu tenho uma bela, uma maravilhosa ideia, ela está guardada. Não adianta, se a ideia foi maravilhosa, mas ela está guardada, não vai adiantar nada. E você não fez o teste. Você tem que testar o negócio. Porque aqui era só um projeto, ok? Protótipo, projeto. Protótipo, projeto. MVP, negócio. Nós estamos falando de negócio. Agora, nesse momento, eu estou falando da viabilidade do negócio. Eu tenho que maximizar o máximo possível. E quando eu estou testando, eu tenho que, ao mesmo tempo, visualizando quais são as possíveis falhas, o que eu tenho que ajustar, se tem custo, qual é o custo dele. Eu estou trazendo para uma realidade de efetividade. Olha, esse meu projeto ele é efetivo. Nossa, está precisando de recurso. Quem seria um investidor? De que forma que eu mostro para o meu investidor que esse processo meu, esse produto, essa minha inovação, ela é rentável? É nesse momento. No momento eu consigo provar a viabilidade. Por isso que eu trago esse investidor para comprar o meu projeto. Testar, eu tenho que testar muito. Otimizar o tempo. Menor espaço possível. Respostas imediatas. Eu tenho que ter agilidade. O meu produto agora, nesse estágio do MVP, eu preciso de respostas. O quanto antes eu tenho respostas, o quanto antes eu consigo entrar no mercado para falar de quê? Produto final. Enquanto eu demoro demais para fazer esse processo de relação projeto-cliente, maior dificuldade eu terei. Eu tenho que passar por esse processo o quanto antes para que eu possa testar e verificar a viabilidade. O que acaba muitas vezes acontecendo? Eu fico muito tempo dentro de um projeto, não testo, porque eu fico muito fechado, eu acabo não sentindo ele no mercado, e quando eu vou para o mercado, aquela ideia minha já foi. Tá bom? Vamos tentar, então, sintetizar. De que forma que a gente pode sintetizar o que nós discutimos aqui? Mínimo. O mínimo é o menor tamanho possível para entrega no menor tempo possível. Pensa no problema que o teu cliente tem. A solução que você vai dar, ela tem que acontecer no menor tempo possível. Resposta. Qual a resposta para este problema? E eu vou ter essa resposta, gente, quanto mais eu me aprofundo na pesquisa daquilo que eu estou trazendo, quanto mais eu compreendo do problema do meu cliente e esse feedback. Produto, funcionalidade. Ele é útil. Poxa, mas esse produto é maravilhoso, mas não é útil. A ideia tem que ser útil. Quando eu penso, então, dos problemas que a minha entidade tem, a minha universidade, que eu vou trabalhar no meu processo, o produto que eu vou estar trazendo para a universidade, ele é útil, é aplicável, vai rodar, o pessoal vai ter uma boa aceitação. Sabe quando a gente desenvolve grandes projetos? Nossa, que projeto maravilhoso! Está arquivado. Por quê? Ele não se tornou útil. É uma grande ideia, mas ela não é aplicável. Os processos inovadores que nós vamos trazer para os problemas que nós estamos vivenciando, ele tem que ser aplicável. E aí nós estamos discutindo viabilidade. Ela tem que ser suficiente para atender a necessidade do cliente. Tem que ser viável para o cliente. Se ela não for viável para o cliente, não adianta nada. Viabilidade. Ela tem que trazer essa relação, tá bom? Menor tempo. Ela tem que estar adequada à necessidade, o produto tem que estar adequado à necessidade do meu cliente. Quando eu consigo trazer essa relação, aí sim
nós começamos a pensar em um MVP real. Esse aqui, poxa, a imagem não ficou legal. Mas isso aqui são EVPs de grandes empresas. Nós tivemos um Instagram. Que interessante. Quando você fala assim, poxa, tá rodando tudo certo. Não, não tá rodando tudo certo. Testou. Olha, estou falando testar, veio da minha cabeça agora. Gente, o que nós estamos passando neste momento? Pandemia. Para descobrir se a vacina dá certo, o que está fazendo? Testagem. Então, testando, volta, testa. Olha, testou, deu reação nele, morreu 10, morreu 2, volta, testa de novo, ajusta. Então, ele tem que testar. Quanto mais testes se faz, é isso que eles estão querendo. Eu tenho que fazer teste o quanto antes para chegar o mais rápido possível à solução. E essas empresas fizeram isso. O Instagram fez isso, o Twitter fez isso, o Facebook fez isso, a Amazon fez isso. As grandes empresas fazem testagem. O MVP é testar o produto mais próximo possível de um real, para que depois ele entre no mercado de uma forma efetiva. Empresas grandes. E também nós temos realidades pequenas. Isso aqui é uma empreendedora. Essa aqui é a foto primeira que eu trago aqui em cima. Foi o primeiro teste. O primeiro teste foi, primeiro, prototipou em estudar. Estudou, pensou, vou fazer bolo. Fez um primeiro protótipozinho, aí foi para uma testagem de MVP. E esses testes, eu vou abrir meu coração para vocês, não tem como, foi eu que testei, juntamente com a minha família. Testamos os bolos e falamos que era bom, que era ruim, que era bom, que era ruim. Conclusão, essa é uma realidade hoje, uma grande linha de produção, tá certo? E essa empresa é uma empresa que fez esse processo, e eu acompanhei esse processo. Prototipar, desenhar a ideia. Depois de desenhar a ideia, ele fez o quê? Levou para ser testado, trouxe a realidade de testagem, aprovada, ajustes, mercado consumidor. Tá certo? Gente, é isso, tá? Eu posso resumir assim, que muito da prototipação e o MVP, indiretamente, nós acabamos fazendo, meio que constante sem perceber. Mas é de grande importância rabiscar. Eu posso rabiscar. Enquanto eu estou rabiscando, a chance de eu errar é muito menor. Porque quando eu rabisco, quando eu estou rabiscando, eu estou dando a oportunidade de recomeçar um projeto. E quando esse rabiscar, ele chegou no estágio de uma visualização de um possível produto, aí eu vou para o mercado e começo a testar. Testo com um amigo, testo com o vizinho, testo com um, olha, recebe, olha, me dá o retorno. E aí sim a gente começa a pensar em produtos efetivos e que esse mercado possa absorver. Estão chovendo ideias, mas se elas não seguirem a lógica, rabisco, testar para o mercado, são só inovação e acaba ficando perdida. Tá certo? Muito obrigado e estou à disposição. Tá certo? Obrigado, professor. Agora a gente abre aí, se alguém tiver alguma dúvida. Ninguém postou no chat, né, mas está aberto. Acho que já que ninguém, por enquanto, vou fazer meu comentário, né, professor? Mas aqui ficou, como a gente tem um público bem diverso, fica bem claro, né, quando a gente fala de inovação, a gente sempre pensa em computação, química, né, indústria farmacêutica, agora agronegócio, né? Mas trouxe aí aqui os conceitos da prototipação, design thinking, que foi abordado na semana passada, o MVP pode ser abordado em qualquer área, né? Você deu o exemplo aí do bolo, né, que seria um negócio mais simples possível. Então, realmente, em vez da gente ficar fazendo uma receita, essa receita tentar, né? Não é só você gostar, né? Você tem que... Eu acho que esse talvez seja o maior problema, né, quando a gente desenvolve uma tecnologia, que a gente quer fazer do jeito que a gente acha certo, mas não é você que vai consumir o seu produto, né? Correto.
Então, o que acontece, professor, é exatamente isso, porque toda vez que a gente vai desenvolver uma ideia, no primeiro momento eu penso no meu projeto, mas eu tenho que esquecer, o meu projeto vai ser consumido pelo meu cliente, né? Então, qual o feedback desse meu cliente? O que o meu cliente, ele efetivamente quer deste projeto? Então, o que ele quer deste projeto, eu tentei trazer de uma forma mais simples possível, tendo em vista esse caminhar que vocês já estão seguindo, tá certo? Então, agora, é esse momento mesmo que essas equipes vão se reunir, trazer ainda mais à flora, eu imagino que muitos já começaram a borbulhar os problemas para os projetos, e aí, então ele começa a discutir, criar cenários de possíveis soluções, e é assim mesmo que se constrói. Ele é simples, né? O processo da prototipagem é simples. O que vai diferenciar é os caminhos que a gente vai depois conduzir, mas eu tenho que passar por esse cenário, de rabiscar, pensar nas ideias, para depois chegar lá nesse produto de teste de mercado. E outro aspecto que a gente, tem um design thinking, né, que o MVP ele está meio que inserido no design thinking, né, que a gente trabalha muito é justamente conseguir dar prioridade no que é importante, né. Quando a gente não começa a ir para o cliente validar, a gente fica colocando o projeto lá, milhões de coisas que às vezes não agregam valor nenhum e o produto nunca é lançado, né. Então, você vai fazer um bolo, mas para eu começar uma loja de bolo, eu tenho que ter um portfólio de 20 bolos. O meu bolo tem que ter, né, diversas coberturas. E, na verdade, não. Às vezes, se você tiver um produto simples ali, você já ataca a demanda que o cliente quer, né? Eu acho que isso daí é outro fator bem importante, né, que esse processo traz. Esse HNerd que a gente trabalhou, né, com os nossos alunos, ele foi um teste bem interessante. Primeiro, passamos esse processo de todo que a gente comentou, de criar, foi tudo na sala de aula, rabiscando, construindo, desenhando. E aí, quando nós começamos a criar os primeiros módulos para testagem, foi testado dentro do próprio colégio. E quando você leva para o colégio, gente, a vivência do cliente testando é um feedback maravilhoso. Porque também você tem que estar aberto, tá? Porque talvez haver um feedback que você não estava esperando. Né? Então vem aquele feedback, mas eu não entendi isso e tal. E quando começou a testar, o projeto ele tomou uma proporção que recuamos. Esse processo ele tem que ser melhor estruturado porque brilharam-se os olhos. E vai acontecer isso também. Quando você vai para essa testagem, você tem essa possibilidade da ampliação do projeto, ou talvez muitas vezes você fazer se enxugar. Eu falo assim, o TCC, ele é muito isso, né? O aluno, quando chega para a gente, ele chega com uma ideia tão macro, e aí, quando você senta com ele, faz o quê? Ajusta. E é isso. Então, quando você vai para essa testagem, seja dentro do seu campus, seja com uma sala, seja no seu bairro, você vai ter esse retorno desse projeto que você está desenvolvendo. Bom, pessoal, tá aberto aí, quem tem questões, alguém que já quer dar um relato e acha que já consegue imaginar como que vocês vão fazer no projeto de vocês, qual o problema que vai atacar, ou se tem até dúvidas, né, de como atacar e aplicar isso no projeto de vocês, né, que tipo de protótipo. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite. Beatriz, boa noite. Professor José, meu nome é Isabelle, eu tô com a Beatriz porque ela é da minha equipe também, a gente mora junto. Eu tenho uma pergunta para te fazer em relação aos testes, né? Porque a nossa ideia, a ideia do nosso projeto é desenvolver um aplicativo para agendar consultas no hospital veterinário por conta da pandemia, né? A gente viu essa demanda ali no HV da faculdade mesmo, e também para tecnificar e N outras vantagens que teriam. Aí a minha dúvida com vocês... Isabelle, né? Isso. Isabelle, desculpa te interromper, a gente vai finalizar a gravação, e aí, então, a gente pode entrar nessas perguntas mais específicas, tudo bem? Tudo bem, aham. Legal.